Então nós vamos estar falando sobre um assunto que ele é uma polêmica, vamos dizer assim, né? É a respeito dos dinossauros. Se eles existem, se eles não existem, não existiram. E aí eu fui pesquisar, fui dar uma olhada, ver algumas coisas, né? Eu quero comentar com vocês sobre isso. E que vai ser bastante proveitoso a nossa aula, né? A única polêmica que há em relação à existência dos dinossauros é a época em que eles existiram, né? A ciência ela fala em bilhões de anos, etc., né? Que eles fazem uma datação com aquele carbono 14. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade, né? E eles realmente existiram, né? A ciência diz que eles existiram e comprova que eles existiram, porque eles, aí pelo mundo, há um monte de museus aí que tem essas ossadas de dinossauros. Então, se tem ossada, tinha o bicho, né? Então é evidente que eles existiram. Se bem que tem algumas pessoas ainda que questionam, né? Se realmente existiu ou não existiu. Então, tem gente que questiona se foi na Lua ou não foi. Mas tudo bem, né? Tanto é que uma das maiores ossadas desse animal foi encontrada bem próximo aqui do Brasil. Se bem que no Brasil também já foram encontradas algumas espécies, porque são várias espécies. E essa ossada foi encontrada ali na Argentina. Até o nome que se deu para isso foi o Argentinossauro. Ele tinha quase 25 metros de altura e da ponta do focinho até a cauda ele media aproximadamente 40 metros. A ossada dele está quase totalmente completa, falta alguma coisa, mas já pensou? 25 metros de altura e 40 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda, né? Os ossos desse fóssil que foi encontrado, ele tinha aproximadamente entre 40 e 50 centímetros de diâmetro, né? Então eram os ossos, né? Principalmente aqueles que ficam nas patas traseiras. Então eram ossos, né, de 40 a 50 centímetros, quer dizer, é uma coisa mais ou menos grande, né? Então não há como negar que realmente eles existiram no passado, né? Existiram mesmo, os museus não vão provar, né? E os dinossauros, eles tinham uma variedade de espécies. E algo extremamente importante para que a gente entenda e para que a gente saiba é a respeito da origem da palavra dinossauro. Como é que surgiu essa palavra dinossauro? Essa palavra é uma palavra grega, de origem grega, e ela nasceu da fusão, nasceu da junção de duas palavras. Era a palavra deinos e sauros. E deinos significa terrível. Deinos, então é uma coisa terrível. E sauros significa lagarto. Então o dinossauro é um réptil terrível, né? Um lagarto que causa muito medo, né? Então esse nome foi dado justamente por isso, pelo tamanho dos fósseis que na época eles estavam sendo encontrados. Agora, sabem quando foi isso que foi dado esse nome, quando esse nome surgiu? Em 1841. Isso é muito importante. Então o nome dinossauro ele surgiu em 1841. Então, surgiu essa palavra dinossauro. Então essa palavra tem menos de 200 anos. Havia dinossauros que eles eram do tamanho de uma galinha. Dinossauros pequenos, que eram do tamanho de uma galinha, né? E até esse gigantesco aí que nós vimos, que foi encontrado aqui na Argentina, que era com 25 metros de altura e 40 metros de comprimento, né? Algo importante também, os dinossauros eles são répteis. São répteis, né? Alguns eram herbívoros e outros eram carnívoros, né? Eles eram predadores mesmo, se alimentavam de carne, né? E a ciência, como nós já havíamos falado, diz que eles existiram há milhões de anos. E agora que nós vamos entrar num texto, há um texto na Bíblia
que fala de uma pessoa que viveu praticamente na época de Abraão. Tem um texto na Bíblia que fala de uma pessoa que viveu praticamente na época de Abraão. Ele foi contemporâneo de Abraão, né? Ou seja, esse texto que fala dessa pessoa, ele foi escrito há uns 4.000 anos atrás. E nesse texto bíblico, né, a descrição de um animal, e essa descrição é muito interessante. E antes de nós entrarmos aí nesse texto, antes de nós entrarmos para fazer uma análise, é importante que a gente dê uma explicação. E essa explicação é o seguinte: na tradução do texto bíblico para outros idiomas, né, então às vezes existe uma dificuldade para encontrar aquela palavra, né, naquele idioma que traduza o significado certo de certos termos. Que a Bíblia, como nós sabemos, ela foi escrita no hebraico, né, algumas partes em aramaico, e foi no grego. Então, quando se traduz dessa língua para uma outra língua, às vezes fica difícil encontrar naquele idioma para o qual está sendo feita essa tradução uma palavra que realmente traduza o que o texto original quis dizer. Então se procura uma palavra que seja mais ou menos parecida, né? Então isso é muito importante. Tudo bem? Então vamos para esse texto aí. Abra sua Bíblia e nós vamos fazer a análise. Eu creio que vai ser rápido, né? Em Jó, capítulo de número 40, que nós vamos estar vendo a partir do verso de número 15. Em algumas traduções aparece aí, veja o hipopótamo, né? Hipopótamo. Agora a palavra original é behemoth. Então algumas palavras aparece lá o hipopótamo. Dado a isso que nós explicamos agora, e para o português, né, na época em que foi feita essa versão, essa tradução, não se encontrava um termo que fosse apropriado para o behemoth. Então colocaram hipopótamo. Isso daí não significa que a Bíblia ela contém erros, não é isso. É que muitas vezes a tradução ela não acompanha o texto com fidelidade, né? Por quê? Porque há essa dificuldade, né? Existem palavras em português que se for traduzir para outras línguas é difícil, né? Está escrito lá, né? Veja o behemoth que criei quando criei você, e que come capim como o boi. Então, que animal seria esse, né? Como aparece lá em algumas traduções, hipopótamo, quando nós olhamos para o texto, aí nós percebemos que não poderia ser um hipopótamo. Pelo que nós vamos começar a analisar o texto, nós percebemos que não pode ser o hipopótamo, né? Porque tem uma parte lá que fala da cauda do animal, né? O texto que nós vamos ler diz que a cauda é como o cedro. E o cedro, ele é uma árvore conhecida. E o cedro é uma árvore grande. A cauda do hipopótamo é pequena. A cauda do hipopótamo é pequena, né? Então, só por aí dá para perceber que esse animal aqui, como é o nome do bicho, é behemoth, né? Ele não é um hipopótamo, ele não poderia ser um hipopótamo, né? E o autor, quando ele estava escrevendo o texto, seria estranho ele falar que esse animal tem uma cauda igual a um cedro, não é verdade? E ele está na mente um animal como um hipopótamo. Então era meio estranho que quem fez isso, quem escreveu, ele pensasse no hipopótamo para descrever um animal que tem uma cauda grande, né? Então a cauda do hipopótamo é pequena e o cedro, a árvore menor dessa espécie de cedro, ela tem no mínimo 3 metros de altura, né?
E a cauda do hipopótamo, ela tem no máximo 50 centímetros, né? Então, não é possível comparar a cauda do hipopótamo, né, com o cedro, correto? Então, esse behemonte aqui, ele não poderia ser um hipopótamo, correto? Eu friso novamente que isso não significa que a Bíblia ela contém erros, em hipótese alguma, em hipótese alguma. A tradução é que às vezes não é fiel aos textos originais, pela aquela dificuldade que nós já explicamos aqui, de traduzir para a língua em que está sendo feita, né, aquela tradução, a palavra, né, o sentido da palavra, né? Então, vamos ler e analisar versículo por versículo, né? Versículo 15, né? Veja o behemote, né? Contempla o behemote, né? Já vamos lá para o hebraico novamente. No hebraico, essa palavra contemplar, aqui, né? Ela está com sentido de, não contemple, porque muitas vezes em português contemplar está contemplando, né? Não é isso, né? Mas o contemplar aqui está no sentido de olhe para. Então aqui está no sentido de olhe para, né? Então aqui está dizendo aqui, ó, contemple ou veja o behemote que criei, né? Quando criei você. Então, aqui Deus falando com Jó, não é isso? Então aqui no caso, né, Deus falando assim, olhe para o behemote, né? Aquele animal que eu criei, é sobre ele que eu vou estar falando com você. Presta muita atenção nisso, né? Jó estava em um lugar, onde Deus estava falando, em que ele poderia ver esse animal. Então existem várias teorias aí, não é verdade? As teorias da evolução, etc, né? Mas antigamente não era dessa maneira, né? Não era desse jeito, né? E o texto, ali, o diálogo com Jó, era bem específico e Deus estava sendo bem claro, né? Olhe aquele animal que eu criei quando criei você. É sobre ele que eu vou falar com você, Jó. Tá vendo o behemote? Aquele animal lá, eu criei quando criei você. Nós lembramos de alguns textos em que Jesus mesmo, quando ele estava dialogando com os discípulos, ele fala, observe as árvores do céu, olhe os lírios do campo. Estavam lá os lírios do campo. Então as pessoas, eles sabiam do que se tratava e estavam olhando para aquilo que estava sendo dito, né? Jó, ele estava vendo, né? E Deus disse para ele assim, olha, eu criei quando criei você. Veja o behemote que criei quando criei você. Hoje em dia, há uma dificuldade muito grande, né, por parte de muitas pessoas, em entender, em aceitar que nós fomos criados por Deus. E pelo contexto, nós sabemos que Jó, ele era um homem que conhecia Deus. Jó era um homem que conhecia e era um homem que tinha sim um relacionamento com Deus. Então Jó, ele entendeu perfeitamente aquilo que Deus estava falando com ele. Ele sabia do que Deus estava falando. Quando Deus fala para ele assim, olha, aquele animal eu criei quando eu criei você, Deus estava falando sobre os dias da criação. Deus estava falando sobre a semana da criação com Jó, né? O ser humano foi criado em qual sexto dia da semana da criação? Não foi criado no sexto dia, né? E esse animal, o behemote, ele também havia sido criado no sexto dia. Então isso aí já tem informações importantes aí, importantes, né? Isso dá alguns esclarecimentos a respeito desse animal aí, desse behemote. Se ele foi criado no sexto dia, né, da criação, ele não estava entre os animais aquáticos e nem entre os animais que voam. Por quê? Esses aquáticos e esses que voam, eles foram criados no
Quinto dia. E lá está dizendo também que ele come erva, come capim como o boi. É isso que fala no versículo de número 15, né? Veja o bemote que criei quando eu criei você, que come capim como o boi. Então, já é uma outra informação a respeito desse animal, né? Ele era um animal herbívoro. Vamos ver o que diz lá o verso de número 16. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Aqui, o texto ele dá um detalhe da estrutura e do comportamento desse animal. Significa que esse animal tinha força principalmente nas patas traseiras. E quando diz que o poder está nos músculos do ventre, essa é uma característica dos répteis. Ele é um réptil, né? Alguém já viu hipopótamo apoiado na pata traseira? Nos desenhos, né? Então vamos lá para o versículo de número 17. Sua cauda balança como o cedro. Então esse animal ele tem uma cauda longa. Então que animal seria esse bemote, né? E ainda aqui no versículo de número 16, o texto fala que esse animal, os nervos da coxa dele são entretecidos, né? Ou seja, são entrelaçados, né? Significa uma coisa muito forte, né? Esse animal era um animal grande, pesado, e ele tinha esses músculos fortes, né? Para que ele pudesse, então, ele suportar aquele seu peso. Então, continuamos lá. Verso de número 18. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Seus ossos são como tubos de bronze. E quando se fala aqui em tubos, não são esses tubos que nós conhecemos. O tubo era aqueles sulcos, né, que eram feitos no solo por onde a água ela passava, eram aqueles canais de irrigação, né? E isso era muito comum ali no Oriente Médio. Eles tinham eles faziam esses pequenos canais no solo para irrigar o solo. E esses canais aí, eles tinham aproximadamente um côvado de diâmetro. Quanto é que tem um côvado? O côvado tem entre 40 e 50 centímetros. Então, Jó ele entende que o diâmetro, né, do osso daquele animal era de mais ou menos 50 centímetros. Então Jó ele consegue entender como que era o osso daquele animal, quando Deus falando com ele. Então, agora vamos imaginar o tamanho de um osso de diâmetro de 50 centímetros. Quem já foi no museu, ou quem já leu, ou quem já viu alguma coisa, vê que as características desse animal aqui, elas são parecidas, né, para não se dizer idênticas, a alguns animais que nós já conhecemos, né, como por exemplo os branquiossauros e os apatossauros, né. Então, quando nós olhamos para todos esses fatos aí, essa criação, esse animal que foi criado no 6º dia da criação, nós vimos que ele era herbívoro, que ele tinha a capacidade de ficar sobre as duas patas traseiras, ele era um réptil, havia muita força nos músculos do seu ventre, ele tinha uma cauda extremamente longa, era um animal pesado, seus ossos eram enormes, então não é muito difícil saber que esse animal era o quê? Um dinossauro. Era um dinossauro, né? Mas daria para dizer que espécie esse dinossauro é? Não pode dizer qual espécie que ele era, porque como nós vimos, né, nós vemos através da ciência, que ele se enquadra em uma descrição dos branquiossauros, como nós vimos ali, mas tem muitas espécies, né? Então, a Bíblia fala sobre dinossauros, ela fala, né? Esse animal aí tem todas as características do dinossauro. Agora, por que a Bíblia não usa o termo dinossauro? Porque foi criado o termo dinossauro foi criado há 181 anos atrás. Então, como que a Bíblia vai falar dinossauro se não tinha nem o termo? Então, para mim, eu creio que se trata de um dinossauro. Que a Bíblia está falando de um dinossauro. Ao mesmo tempo,
eu creio que Deus fez isso para que nós também ficássemos sabendo. Porque tudo que está escrito na Bíblia é para que nós tomemos conhecimento. Não é verdade? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Então, ele nos mostrou, né, que existiu, né, que existiu um dinossauro. Uma espécie, ele mostrou. Mas existiram várias. Vocês estão indo no raciocínio? Então, se esse bicho, esse behemoth, estava vivo há 4.000 anos atrás, e 4.000 anos atrás já havia tido um dilúvio, o que nós podemos deduzir com isso? Os dinossauros entraram na arca. Né? Como foi isso? Isso é para a próxima aula.